Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. A expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. A expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção, e pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra
permanecer em teu amor. Olá, gente querida, bom dia, tudo bem? Espero que você e a sua casa estejam bem. Essa tem sido a nossa oração por vocês. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que se aproxima da gente para a nossa mesa da família Conviver. E é com muita alegria que no dia de hoje nós começamos uma nova série, é a série Fruto do Espírito. Nós queremos, a partir desse domingo, refletir e pensar e ouvir aquilo que Deus tem para nós a partir do fruto do Espírito que o apóstolo Paulo deixou registrado lá no livro de Gálatas. Então eu quero convidar você a estar com a gente a partir de hoje, e nós vamos aí por mais 9 domingos, refletindo em cada gomo desse fruto, para que a gente cresça, para que essas virtudes possam aparecer, crescer e a gente possa refletir Jesus nesse tempo que a gente está vivendo, tá bom? Fica o convite para que você compartilhe isso também aí com seus familiares, amigos, e a nossa oração para que nesse tempo Deus fale com a gente. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado pelo dia que a gente pode começar aqui juntos. E nessa manhã, especialmente quando nós começamos uma nova série, começamos ela com muita expectativa e com muita alegria, certos de que o Senhor está soprando algo sobre nós, que o Senhor tem algo a dizer aos nossos corações, e nós queremos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para ouvir, para aprender e para aplicar todas essas virtudes que a gente vai ver aqui durante esses domingos na nossa vida, Pai. Por isso, abre o nosso coração, abre a nossa mente, que a gente possa ter esse desejo mesmo, Deus, de ouvir a Tua voz e de aprender do Senhor e da Tua palavra. Quero orar por cada pessoa que se conecta com a gente agora, que a Tua boa mão possa cuidar, possa abraçar. Se estão passando por dias maus, que a Tua boa mão manifeste bondade, cura, alento, alívio, e que o Senhor visite cada uma dessas pessoas, Deus, que a Tua graça possa sustentar, trazendo ânimo renovado para esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, para essa nossa primeira reflexão, a gente convidou um amigo muito querido, que é o pastor Daniel Coelho, pastor lá da Doca 12 de Santo André. Ele vai falar para a gente nessa manhã, trazer a reflexão, e o fruto do Espírito foi tema de um livro que ele coordenou também. E também por esse motivo, a gente convidou ele para essa nossa primeira reflexão de introdução sobre o assunto. Então eu quero convidar você para que nos próximos minutos você fique atento àquilo que Deus vai falar com a gente através do pastor Daniel Coelho. Dani, seja muito bem-vindo. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, todos que nos acompanham aí pela internet, mas especialmente os nossos irmãos da comunidade batista Conviver. Foi até alertado pelo Davi, vai falar errado o nome da igreja. Claro que não. A gente conversou algumas vezes sobre a igreja, sobre a plantação, quando ainda era um sonho, né? Hoje já é uma realidade. Vocês já são uma família, já desfrutam da comunhão, do privilégio da palavra, do privilégio de poder conviver literalmente, né? Acho que o nome assim faz muito sentido e eu gosto muito. Já tive perto de vocês aí, mas ainda não tive a chance de conhecer o lugar da congregação. Vi algumas fotos que o Davi e os meninos me mostraram, vi alguma coisa no Instagram de vocês e estou hoje aqui com essa incumbência de poder repartir um pouquinho com vocês acerca da palavra de Deus, desse sonho e desse tempo que todos estamos vivendo, de incertezas, de medo, mas para aqueles que estão em Jesus,
ao mesmo tempo, de muita alegria, porque nossa alegria não depende das coisas das circunstâncias, né? Nossa alegria está em Jesus. Sem mais delongas, eu quero ler o texto, e o texto lá de Gálatas, capítulo 5. As crianças devem saber lá o corinho, né, desse texto bíblico. Eu quero ler a partir do verso 16, do capítulo 5, verso 16, e a gente segue até o 23. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais obras praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos até o 26. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Que Deus nos abençoe aqui nessa rápida meditação. Pois nós estamos lendo aqui a carta que Paulo escreveu a essa igreja, que na verdade é uma região e possivelmente foi lida por várias pequenas congregações, e que viviam sobre ataques de judeus que também se converteram ao cristianismo, mas que trouxeram com eles toda a bagagem da lei e que ainda não tinham entendido que algumas coisas a respeito do judaísmo tinham caído em Cristo e que já não eram mais necessárias algumas práticas. E esses irmãos começam a ensinar isso, e na ausência de Paulo, essa heresia, vamos tratar assim, foi ganhando um espaço na comunidade. É interessante que com isso, o que mais sofreu dano foram as relações. E Paulo ainda vai ter que escrever sobre tudo isso. É uma carta assim, cheia de teologia, mas cheia de emoção, né? Paulo vai dizer aqui um pouco antes que ele sentia como que dores de parto para ver Jesus formado em vocês, né? na igreja, em vós. Paulo vai dizer que quando ele começou o ministério, aquela igreja abraçou, aquela região abraçou ele, mas agora porque ele está apresentando uma certa discordância com o que tem sido ensinado lá, ele parece que virou inimigo. Então uma coisa muito pessoal, e uma das coisas que a gente tem que entender na vida cristã é que muitos ensinamentos bíblicos que são colocados numa esfera espiritual meio não palpável, na verdade são para traduzir as relações. Você vai perceber aqui a forma como Paulo termina o texto, no versículo 26 que nós lemos. Ele vai falar assim: não deixe vocês ficarem possuídos de vanglória, ficar falando aí, um falando mal do outro e tendo inveja um do outro. Então, olha como uma coisa literalmente puxa a outra. E Paulo vai tentando resgatar a boa teologia, a mensagem de fato do Evangelho, para que no fundo as relações daquela congregação ou daquelas congregações fossem tratadas, e que aqueles irmãos aprendessem cada vez mais
o poder da graça de Deus, a maravilha de se viver na graça e os constrangimentos que existem quando se vive pautados na lei. Porque quando se vive pautado na lei, alguém sempre vai ganhar do outro, um sempre vai ser melhor do que o outro. E nesse ambiente há muita disputa, muita inveja, é por isso que Paulo vai tratando de tudo isso. E em algum momento aqui, Paulo introduz nessa carta as obras da carne. As obras da carne, e elas são diversas, E aí Paulo vira a chave e Paulo vai falar do fruto do Espírito. E ele vai trazendo isso numa proposta comunitária, relacional, diária, de vida, que tem a ver com o que nós chamamos de o chão da vida, uma teologia que fala sobre a forma como a gente lida com as coisas, mas principalmente a forma como a gente lida com os outros. E aí a gente vai tentar entender que Paulo está deixando claro, na verdade fez isso nos seus escritos, o quanto que os processos da vida são importantes, o quanto que a vida cristã não está apenas pautada nas minhas conquistas, naquilo que fui ou não vitorioso, e também não está pautada na beleza da salvação e do projeto que Deus tem para nós, um novo céus, nova terra, uma eternidade num ambiente de glória com Jesus. A vida cristã está também e talvez principalmente para salvar os nossos processos, para que a gente aprenda a viver os processos da vida. É por isso que diante de tudo isso, diante desse caos, diante dessa instabilidade, é preciso aprender a viver. E eu sempre digo e penso, né, porque falo aqui na minha casa e tento me doutrinar de que a vida cristã é o jeito certo de viver, é a melhor forma de viver. E eu quero resgatar com vocês um texto importante para a nossa meditação, que é o texto lá clássico. Só vou ler textos clássicos hoje aqui com vocês. É o texto lá de Mateus, capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estou lendo aqui na versão revista e atualizada, mais antiga. Talvez vocês usem a NVI, não sei. Aqui nesse texto, que é uma beleza, que é conhecido como o convite de Jesus, eu creio que a gente pode ler esse texto como uma proposta não só de um convite, de um alívio, mas como um convite de amadurecimento, como um convite de apreciação de um processo. Por exemplo, tenta entender comigo. O texto diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então há um convite, há uma promessa e há alguns processos. Queria relatar aqui com vocês essas três palavras: um convite, uma promessa e um processo, vamos dizer assim. Então Jesus diz: Vinde após mim, vinde todos os que estáis cansados, sobrecarregados. E nesse convite, se a gente saísse nas ruas dizendo assim, quem está cansado, ou nas ruas não pode, né? É você sair gritando na sacada, na varanda de casa, tem alguém cansado? Tem alguém sobrecarregado? Você vai ver que muitas pessoas diriam, eu. E todas essas pessoas, se fossem até Jesus, e se forem até Jesus, elas serão aliviadas por algo miraculoso, inexplicável e espiritual. Jesus, ele é o descanso da alma. Mas Jesus continua, e a maioria das pessoas param nesse processo. Elas vão até Jesus, elas se sentem aliviadas e elas param aí. É como a mulher no tanque, que Jesus está conversando com ela ali no poço, e Jesus fala assim: se você beber da minha água,
você nunca mais vai ter sede. Isso era impressionante para ela, porque em primeira instância ela estava pensando em apenas estar saciada. E Jesus tinha muito mais coisa para ela, e eu creio que Jesus tem muito mais coisa para todos nós, porque Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aquele aparelho que era usado nos carros de boi, mas principalmente naquela época era usado nas pessoas, era uma madeira usada nas pessoas para que elas pudessem carregar mais produto, né, agrícola. E Jesus diz assim: se vocês tomarem o meu jugo, vocês vão perceber que ele é leve, porque o jugo dessas pessoas é muito pesado. Então tomem sobre vós o meu jugo. E aqui está para mim a chave do texto. Ele diz assim: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Ou seja, Jesus quer nos aliviar, mas Ele quer nos ensinar no processo. É por isso que no mecanismo, na ideia do jugo como aquele instrumento que colocava em 2 animais para lavrar o solo, é como se Jesus dissesse assim: tomem sobre vocês o meu jugo, eu vou do lado de vocês, mas enquanto eu estou com vocês, eu sou o alívio, eu quero também ensinar vocês para que vocês não fiquem apenas aliviados. Aí Jesus diz assim: se vocês aprenderem de mim, vocês vão perceber que eu sou manso, que eu sou humilde, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Então é um grande contraste, é uma grande diferença entre um alívio e um descanso. O que é um alívio? Você corre uma maratona e quando você termina, você toma um Gatorade, alguma coisa, uma água de coco, e você senta e chega alguém, te ajuda, faz uma massagem, cuida de você, você se sente aliviado, mas você vai ficar pelo menos 3, 4 dias cansado. Você só vai descansar depois. Você só vai se sentir descansado depois de uns 4 dias. Jesus não quer apenas nos dar um alívio, Ele quer nos dar descanso para a alma, que é esse alívio não temporal. O alívio é muito rápido, ele dura muito pouco, o descanso não. E o descanso para a alma é o refresco para a vida, é a forma de viver qualquer desafio. Por isso que ele diz: eu sou manso e sou humilde. Então venham aprender de mim, porque com os doutores da lei ou com os donos que vocês assistem, eles não são mansos nem são humildes, mas se vocês andarem comigo, vocês vão aprender de mim, que sou manso. Então se vocês aprenderem de mim, que sou manso, vocês ficarão mansos. Se vocês aprenderem de mim, que sou humilde, vocês ficarão humildes. Então essa é a lógica. Então eu não quero só ir até Jesus, porque Ele pode me promover, Ele pode me dar um descanso, um alívio, imediato. Eu quero estar constantemente aprendendo de Jesus, para que eu me torne como Ele, para que eu entenda a vida como Ele, para que eu desfrute da graça, da paz como Ele, para que eu seja humilde, para que eu seja manso. Então esse processo da vida cristã, ele se dá através do Espírito, porque se fosse depender de nós, no nosso próprio esforço, tudo bem, eu quero aprender com Jesus, então eu vou suar a camisa e todos os dias eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Muito bom, nada seria eficaz nesse processo sem o Espírito. Por outro lado, aqueles que têm o Espírito também não podem achar que o Espírito vai gerar tudo num sistema milagroso, como é o alívio. Não. Aqueles que entraram, que eu chamo de se matricularam na escola de Jesus, agora vão ter o privilégio de aprender com Ele, mas isso também vai requerer de todas essas pessoas um grande esforço. É por isso que o Paulo usa o processo de um fruto. Um fruto passa por várias estações. A semente, ela tem que passar por diversas transformações, e isso gera muito tempo,
E ela tem que ser forte, ela tem que ser resiliente, ela tem que resistir, ela tem que ser perseverante, até que ela dê um fruto que tem semente, para que dê outro fruto. Então, essa escolha de Paulo, para mim, é muito assertiva, obviamente, não discordaria, mas eu acho muito assertiva, porque coloca para a nossa meditação a análise desse processo importante. Então o fruto não nasce fruto, ele é uma semente que vai passar por um tempo, por várias estações, até que ele dê o fruto. E a minha intenção com essa rápida reflexão é que nós possamos repensar na importância do processo. Na importância do processo. A maioria de nós, quando vive momentos constrangedores, momentos difíceis, momentos de falta, a nossa primeira oração, ou a nossa oração mais constante, mais fervorosa, tem a ver com um tipo de milagre ou salvação. A gente pede, se a gente está doente, a gente pede, cura-me, Senhor. Se a gente está sem dinheiro, a gente pede, Senhor, manda o recurso. Se a gente tá cansado, a gente pede, restaura o nosso vigor. A gente tem que pedir mesmo, mas a gente também pode aprender nos dias maus. E quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar lá que Paulo diz que é na perseverança que ele produz, nos momentos, nas provações, perdão, que nós produzimos perseverança. Então, olha só, é a mesma ideia de produção, né, de processos. Então, quando eu sou levado a um momento de constrangimento, é ali que eu sou tratado e é ali que produzo muita perseverança. A gente precisa lembrar que antes da tentação, Jesus passou 40 dias no deserto. Geralmente, quando a gente vai para uma prova, a gente descansa antes, né? A gente vai fazer uma grande prova amanhã. Se a gente tem uma grande prova, a gente vai comer bem, a gente vai dormir bem durante aquela semana, a gente não vai extrapolar, a gente não vai fazer nada de errado, a gente vai andar na linha certinho. A gente vai fazer de tudo para estar naquela prova bem. Então, é isso. Mas Jesus, para estar bem lá, para obviamente vencer aquelas tentações que foram muitas, ele teve que passar por um longo processo de privação, de fome, literalmente, de sede, até que ele entra num estágio último de vulnerabilidade, ao ponto de literalmente estar com fome sim, muita fome. É aí que entra aquela sacada importante na ideia de que quanto mais vulnerável a gente fica, mais a gente tem chance de perceber a força do Espírito em nós. Então Paulo vai dizer, quando nós somos fracos, é então que somos fortes. A gente precisa aprender a viver esse processo. E a gente precisa ensinar as pessoas a viver esse processo. É por isso que nós somos convidados à meditação do fruto do Espírito. Porque em nós não há paz, não há alegria, não há mansidão, não há domínio próprio, não há fidelidade, não há bondade. Em nós não há nada disso. Em nós há as marcas das obras da carne, mas o Espírito vai gerar em nós em fé e em muito esforço pessoal também, mas esforço com o Espírito. O Espírito vai gerar em nós paz, uma paz que excede todo entendimento. Vai gerar em nós grande alegria, uma alegria que não se apega às circunstâncias. Vai gerar em nós uma fidelidade, uma pessoa fiel, vai gerar em nós bondade, vai gerar em nós domínio próprio, vai gerar em nós todas as virtudes. Mas isso vai ser gerado num processo. E o processo mais importante da vida, para isso ser gerado, não é ou não está nos tempos mais favoráveis. Os processos mais importantes para a gente ser tratado por Deus está
nos dias menos favoráveis. É por isso que esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Esse é o tempo específico para a nossa vida, para a gente ser tratado em áreas específicas, para que quando tudo isso acabar, a gente não continuar tocando a vida como se nada tivesse acontecido. Isso tem que mudar a nossa história, a nossa forma de viver. E nessa transformação está principalmente o Espírito. E nesse processo que nós estamos inseridos, nós não precisamos apenas rogar a Deus para que termine com tudo isso logo. Nós precisamos entender como é que nós podemos suportar a vida nesses constrangimentos, nessas faltas, nesse desespero. Para que as pessoas que estão do lado de lá e que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus, que ainda não perceberam a graça da beleza da vida em Deus, elas possam dizer: opa, é assim que se vive. E elas podem pensar e talvez até perguntar: por que vocês vivem assim? E aí você pode dizer: porque Deus está trabalhando em mim, e o seu Espírito está gerando em mim o que a Bíblia diz que é o seu fruto. Deus está gerando dentro de mim o fruto de Deus. E o fruto de Deus revelado no Espírito é a alegria. É por isso que, apesar da minha alma estar angustiada, eu não deixo de estar feliz, de estar alegre. O Espírito traduz em mim paz. É por isso que, mesmo o mundo literalmente caindo, eu, na minha alma, estarei em paz, não desesperado. Está entendendo? E é por isso que eu quero terminar com outro texto clássico. Prometi que só ia ler texto clássico, que é o texto lá de Filipenses, capítulo 4. Já deu aqui meu tempo, o tempo que o Davi me passou. Eu quero ler com você. Espera aí que eu perdi uma folha aqui. Filipenses, logo depois aí, capítulo 4, versículo 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavrinha-chave aqui do texto que eu queria que você pensasse comigo é quando Paulo diz assim, no versículo 11: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Lembra do texto de Jesus, de Mateus capítulo 11? Aprendei de mim. Paulo está dizendo: eu aprendi do Senhor. E eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Só que eu aprendi isso com muitos danos. Quando você lê lá em 2 Coríntios, em outros textos, aquela lista de danos que Paulo viveu: naufrágios, açoites, fome, perigo, tanta coisa. Você fica assustado e ele vai dizer: isso aí tudo contribuiu com o que Deus estava gerando em mim. Então eu fui aprendendo a viver. E aprendendo a viver, Paulo está ensinando sobre a vida. Paulo está agora ensinando aquela região da Galácia, dizendo assim: vocês devem manifestar em vocês o fruto do Espírito. Então, roguem a Deus para que o Espírito gere isso em vocês. Isso não é nosso, isso não pode ser produzido com a força do nosso braço. No entanto, deve ser buscado. Então, não é porque eu não posso produzir que eu não vou buscar. Eu não posso produzir, mas eu vou cada vez mais intensamente buscar. Eu quero ser um homem, estou falando de mim literalmente, conhecido como alguém que diariamente desfruta do poder da transformação de Deus. Então eu já não sou mais nervoso como eu era, eu já não sou mais ansioso como eu era, eu já não sou
não manso, não tão manso, hoje eu sou mais do que eu era, enfim. Eu quero que o Espírito gere em mim essas virtudes para que eu dê o testemunho de Deus, para que eu viva bem, mas antes disso, para que as pessoas que vivem comigo desfrutem de alguém que está sendo diariamente transformado pelo Espírito de Deus. Para concluir, eu descobri uma coisa que eu não sabia, literalmente nunca tinha ouvido falar numa das leituras que eu fiz, e fiquei assustado com isso e queria que isso me assustasse mais ainda, mas por causa do pecado que está em mim, né? Às vezes a palavra não encontra tanto espaço quanto deveria, mas fiquei assustado e quero compartilhar com vocês que John Stott, um homem muito conhecido, mas principalmente na Europa e especificamente na Inglaterra, um homem que foi assim ímpar na história daquele país, faleceu, mas era muito reconhecido pela sua mansidão e muitos diziam ser ele o homem mais parecido com Jesus que eles já tiveram contato. E aí eu descobri que John Stott fazia uma oração todos os dias. A oração é a seguinte, simples demais, mas todos os dias pela manhã ele orava a seguinte oração: Pai, peço que neste dia eu viva em Tua presença e Te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, peço que nesse dia eu tome a Tua cruz e Te siga. Espírito Santo, peço que nesse dia me enches de Ti e faças Teu fruto amadurecer em minha vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mais simples do que isso, talvez seja impossível você pensar que um homem do potencial e do tamanho que escreveu tanto e que foi tão importante para a nossa história, para a história da igreja moderna, orasse uma oração tão simples, mas as pessoas que andavam mais perto dele diz que ele fez isso durante todos os seus dias pela manhã, orando ao Pai, orando ao Filho e especificamente ao Espírito Santo. Ele citava essas nove virtudes do Espírito. E que seja assim também com vocês nesse tempo. Que esse tempo de alguns encontros que vocês vão falar sobre o fruto, que os encontros não sejam o único tempo de meditação, mas que sejam tipo uma introdução, que cada domingo, quando vocês estiverem juntos, mesmo que remotamente, vocês possam começar aquela semana com aquela reflexão e aquilo invadir o coração de vocês e vocês pensarem mais e mais sobre aquilo e falarem sobre aquilo, e que Deus abençoe muito essa congregação. Espero ter servido de alguma forma a vida de vocês, que vocês possam valorizar os processos, porque sem os processos não há fruto, não há fruto. Há um período, há uma estação, o sábio já nos ensinou assim, há tempo para todas as coisas na vida, e durante esse tempo nós podemos e devemos intensificar essa busca no Espírito para que Ele nos ensine a viver bem em casa, para que a nossa esposa viva bem com o marido que busca a Deus, para que os nossos filhos desfrutem de um pai, de uma mãe que busca a Deus todos os dias, para que os nossos filhos, na aulinha deles ou na aula, depende do tamanho de seus filhos, eles possam compartilhar com os seus amiguinhos, os seus amigos, seus colegas de turma, que dentro da casa deles há um testemunho muito grande de um homem, de uma mulher de Deus que aprendeu a viver contente em toda circunstância, tanto quanto foram humilhados, quando perderam tudo, tanto no dia em que estiveram na maior bonança. As piores fases e as melhores fases não alteraram
a nossa forma de viver, porque a nossa vida é Cristo. Paulo disse isso. Ele já estava assim, sem saber se era para viver ou para morrer, porque ele queria desfrutar das coisas, mas queria estar com Jesus. Mas ele falou, eu não sei, mas para mim o que importa é que eu aprendi, eu sei, a minha vida é Cristo, morrer é lucro, mas ficar aqui é bom. Enfim, nós precisamos aprender com Jesus. Que nos seus momentos mais difíceis não deixou de externar a vontade plena de Deus, ao ponto de que na cruz, enquanto era humilhado, xingado, cuspido, ele orava ao Pai dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa plenitude do Espírito é possível para todos nós, porque esse Jesus que falou isso lá na cruz veio morar dentro de nós para nos dar condições de amar os que nos odeiam e de servir aqueles que nos perseguem. Que Deus te abençoe muito, que essa caminhada seja mais do que bonita, seja significativa e que você e eu saiamos bem melhores do que entramos, porque fomos alvos da ação do Espírito Santo. Um abraço, fiquem com Deus. Não sei quem pega a palavra agora, mas estou honrado de estar com vocês. Deus abençoe, boa caminhada e até a próxima. Gente, que palavra boa, que palavra abençoadora para o nosso coração. Espero que essa introdução que o pastor Dani compartilhou com a gente, que isso anime você, anime seu coração a se envolver, a participar, a ler o livro de Gálatas e que a gente seja encorajado nessa caminhada do fruto do Espírito, tá bom? Quero orar para terminar esse nosso encontro. Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Dani, pela partilha que ele fez aqui com a gente, que o Senhor continue abençoando a sua vida, seu ministério, a sua família, abençoe a gente também como comunidade, a gente que dá o pontapé inicial hoje nessa série, que o Senhor fale com a gente, cuide de nós, nos dê uma boa semana, protege as nossas vidas, as nossas famílias e que o teu Espírito possa encontrar lugar no nosso coração para a gente viver tudo isso que a gente ouviu aqui hoje de manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, uma boa semana. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família, com muita saudade de todo mundo. E se você puder aí, apareça nos nossos pequenos grupos. Estamos totalmente à disposição nesse tempo também. É só nos procurar, tá bom? Um abraço, um beijo. Deus te abençoe.